Oi, boa tarde, eu sou a Áquila e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre redação. Essa é uma aula especialmente gravada para uma turma de terceiro ano do ensino médio. É uma turma que está aí às vésperas do Enem, uma turma que está se preparando para o vestibular tradicional também e que, portanto, costuma estar intrigada, de certa forma ansiosa, com receio a respeito da redação, que vale muito no vestibular, conta muito para quem quer uma vaga na universidade, mas que é algo que a gente, trabalhando muito bem, vai ajudar bastante a ter uma boa nota e conquistar a vaga dos sonhos. Então, eu quero conversar especificamente sobre a redação e tendo em vista a redação do Enem, tudo bem? Vamos lá. Para começar, eu preciso dizer que a redação do Enem, ela exige um tipo textual específico, tá? Que é a tipologia texto dissertativo argumentativo. Isso quer dizer que você pode ser muito bom em narração, muito bom em descrição, mas você precisa escrever um texto dissertativo. Tudo bem? Você não pode ter essa opção por um outro tipo textual. Mas sem dramas, sem traumas, é um tipo que dá pra gente trabalhar bem e fazer um bom trabalho, tá certo? O que é um tipo textual dissertativo? É um texto que tem uma finalidade específica de convencer. Isso mesmo, convencer. É um texto que decide trazer ao meu leitor argumentos para que ele concorde comigo naquilo que eu falo. E justamente por essa finalidade, ele tem uma série de características que são próprias dele, tá certo? E a gente vai olhar a partir de agora. Olha comigo esse slide. Primeiro é o tema. Quem é que dá o tema? INEP, tá bom? Sobre o que nós vamos falar? O INEP me dá isso e ele dá em uma frase genérica, né? Mas ele também dá em textos motivadores. Então, além do tema enquanto frase, você vai receber textos de apoio que dão aquela inspiração para que você saiba sobre o que de fato você precisa falar, tá bom? 2. Essa redação também precisa ter tese. O que é a tese? É a sua opinião, é o que você vai defender. Qual é o seu posicionamento a respeito do tema que foi dado? Você precisa elencar. E essa é a sua tese. Agora, detalhe, ela não vem sozinha de forma aleatória, ela vem fundamentada. E aí a gente tem esse terceiro elemento aí, argumentos. A sua redação dissertativa tem argumentos a apresentar. Para quê? Para fundamentar a tese, para dar aí conteúdo para ela. E detalhe, quais são os seus argumentos? Não são informações aleatórias, não são dados inventados, você não pode de forma alguma criar informações que não existem, mas é verdade que é um momento em que você vai trazer à redação o seu conhecimento adquirido ao longo da sua vida escolar, claro, e da sua vida extra-escola. O conhecimento de mundo também conta bastante. Então, o que você tem lido, o que você tem ouvido, tem assistido nos noticiários, então toda aquela bagagem que você tem na vida, né, de conhecimento científico adquirido na escola, estudando, e de conhecimento de mundo, tudo isso é válido. Você pode citar uma música, citar literatura. Então você vai fazer uma seleção de vários argumentos para trazer e embasar a sua tese, certo? Próximo elemento: proposta de intervenção. Normalmente, no seu texto, você vai estar falando a respeito de um problema que é social e que é nacional. E aí você vai trazer lá seus argumentos sobre isso e no fim você precisa trazer uma proposta de intervenção, ou seja, soluções, né? A gente está falando de algo que aflige a nação, que nos afeta diretamente. Então, depois de falar a respeito, você tem ali a missão de propor uma solução. Como é que a gente pode resolver? O que a gente faz para mudar essa situação e tornar o Brasil um lugar melhor? Dá para resolver? Será que a gente pode trazer a ideia da conscientização, das políticas públicas? Quem é que precisa fazer alguma coisa? São os cidadãos? É o Estado? São os governos? É a escola? Entende? É o momento em que você vai trazer soluções, tá? Detalhe, soluções viáveis, tá bom? Não vai inventar algo que seria impossível de se fazer, né? Mas encontre algo razoável.
e também soluções que respeitem direitos humanos. Isso o INEP deixa bem claro. Você não pode se opor a direitos humanos. Então, se você consegue visualizar uma situação que tem uma solução viável, que você sabe que resolveria o problema, mas você percebe que ela ofende direito de outro, então você já não sugira isso, deixe pra lá, tá bom? Porque a ideia é que se resolva problemas respeitando direitos humanos, tá bom? O que são direitos humanos? Vida, liberdade, igualdade, privacidade, tá? São esses direitos aí muito conhecidos nossos. E aí a redação tem que estrutura? Além de todos esses elementos que dizem respeito ao tipo textual em questão, a nossa redação precisa ser organizada ali em parágrafos, constando introdução, desenvolvimento e conclusão. Daí que eu já indico que você organize as suas ideias no borrão, né? Anote tudo que você acha que precisa falar, que precisa incluir, que vai sugerir, e depois pegue essas ideias e organize em blocos, de modo que você saiba exatamente onde é que vai deixar a introdução, onde é que vai deixar o desenvolvimento, que informações vão estar lá e, por fim, a conclusão. Dica para vocês. Para que serve a introdução? Para introduzir. O que é introduzir? É trazer um apanhado geral a respeito daquilo que você vai falar. Não é na introdução que você vai trazer todos os argumentos e falar das soluções, nada disso. A introdução é para esclarecer qual é o seu posicionamento sobre o que você vai falar, né? E aí, quando você chega no desenvolvimento, aí é o momento em que você vai discorrer sobre o conteúdo, vai apresentar os seus argumentos, fundamentando, mostrando dados, tá? Tudo isso precisa ser feito no desenvolvimento, que é o corpo da sua redação. E por fim, na conclusão, é o momento em que você vai dizer onde é que chega toda essa história, né? O que é que se conclui, o que é que se deduz após tudo que você falou. E aí sim, inclusive um local adequado para você colocar a sua proposta de intervenção, tá certo? Olha comigo essa proposta de redação aqui. Ela foi do Enem 2009, então já está bem para trás, né? O INEP propôs que os nossos alunos do ensino médio escrevessem sobre o indivíduo frente à ética nacional. Pronto. Tema da minha redação: o indivíduo frente à ética nacional. Não entendi. Do que ele quer que eu fale, né? E aí entra aquela questão do texto motivador. Olha essa imagem. O texto motivador na sua redação pode ser realmente um texto escrito em forma de prosa, pode ser uma reportagem, pode ser um quadrinho, pode ser um quadro, uma imagem, tá? São várias as possibilidades de texto de apoio. E esse aqui a gente tem essa charge. Tem um bonequinho aí sozinho e a frase: só lidar com gente honesta. Meu Deus, que solidão. Opa! Se lidar com gente honesta nos deixa solitários, então eu já sei que o indivíduo frente à ética nacional vai precisar trazer a ideia de corrupção, né? Eu falo de honestidade e de falta de honestidade. Então, parece que eu já vou ganhando o norte, eu já vou entendendo sobre o que a minha redação quer que eu fale. Então, a partir daí, eu já posso escolher qual é a minha tese, o que é que eu penso sobre a ética nacional, o que é que eu penso sobre corrupção, o que é que eu penso sobre justiça, quais são os argumentos que eu vou colocar. Eu vou citar a nossa história, o Brasil colônia, eu vou citar a impunidade, eu vou citar o quê, né, como fundamento. E por fim eu vou concluir e trazer soluções. Que soluções eu posso trazer? Será que a gente pode trazer leis mais severas? A gente pode aumentar a fiscalização? A gente pode conscientizar, né? Na verdade, a conscientização é uma dica que eu sempre dou, que além de outras soluções pensáveis, sempre colocar a conscientização ajuda bastante, porque parece que tudo muda quando a gente começa a mudar aqui na nossa mente, né? Então, é isso. E eu vou deixar agora a atividade que vai valer a nota referente a esse conteúdo, que é nada menos, não poderia ser outra coisa, que a elaboração de uma redação, certo? Cada um de vocês deve elaborar uma redação. E ela precisa conter todos esses elementos que a gente conversou aqui. E o tema será Pandemia e Educação, o efeito do isolamento social nas escolas. Pronto.
A turma de vocês é uma turma que vem aí de um ensino médio um tanto conturbado, infelizmente foi surpreendida pela pandemia de Covid-19. E aí vocês tiveram aí uma revolução no modo de assistir aula. Vocês não podiam estar presencialmente. Em um outro momento até podiam, mas tinha que ser afastado, tinha que usar máscara. Tiveram aí um aumento das aulas remotas, o professor não estava mais tão próximo para ensinar, estava fazendo isso à distância. De que forma isso impactou a educação? De que forma isso mudou a forma como os alunos se relacionam com a escola, um com o outro? Enfim, existe uma série de possibilidades, tá? Eu vou deixar aqui livre para que vocês escolham qual caminho traçar na escolha de tese, já que eu não trouxe nenhum texto motivador, estou deixando realmente vocês livres para trazer um pensamento de vocês a respeito desse tema que é super atual e super importante. Detalhe, não pode ser escrito em primeira pessoa, tá bom? E tem que ser um texto formal, a linguagem formal, impessoal, mas trazendo todos esses elementos da redação que a gente acabou de conversar, tá certo? Então, um excelente trabalho a vocês e até a próxima!